estar em sociedade é uma coisa boa também, porque em sociedade um ajuda o outro. Quem é mais forte ajuda o mais fraco. Quem é saudável ajuda o doente. E a gente vai se ajudando, conversando, convivendo, se alegrando. Então a gente consegue tirar alegria, prazer, felicidade da convivência de outras pessoas. Tá? Então tanto uma coisa quanto outra são boas. Porém nós temos que ter cuidado com a influência do mal, porque existe a influência do mal, dos desencarnados, dos espíritos que nos influenciam, que atuam diretamente na nossa mente, no nosso pensamento, mas nós temos encarnados também, amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, que nos induzem ao mal. Então, do mesmo jeito que temos que vigiar o nosso pensamento, nós também temos que vigiar com quem nós falamos. Isso significa que se percebermos a influência do mal, seja de um amigo, vizinho ou parente, nós temos de ouvir por educação, mas não deixar que aquela pessoa atrapalhe a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Nós temos de estar em paz com nossa consciência. No dia seguinte, contei para um e outro o que vi, como se fosse um assunto banal. Tive vergonha de detalhar o meu medo. Foi aí que fiquei com mais medo, pois cada um com quem falei tinha uma história pior para me contar. Algumas daquelas histórias eram verdadeiras, outras ultrapassavam o verossímil. Não podemos julgar de um relato quando não o testemunhamos. O melhor é manter a neutralidade e aguardar a ação do tempo. Se o relato for verdadeiro e útil para a nossa vida, a verdade surgirá quando menos a esperamos, sem a necessidade de grandes investigações. Agora, se o assunto for banal, ficará como mera curiosidade, que será esquecido como qualquer assunto que não vale a pena. Então, se alguém fala alguma coisa para nós e for uma mentira, a gente não precisa se preocupar em desmentir, porque o próprio tempo vai se encarregar disso, a verdade vai surgir. Não existe nada que façamos que não vai ser descoberto. E não adianta a pessoa contar mentira para nós, pois mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. Então, mais bonito é nós sempre falarmos a verdade. E, se alguém nos mentir, esperar o tempo certo. Porque eu não preciso brigar por nenhum político, por nenhuma religião. A verdade dos políticos aparecerá com o tempo. A verdade das religiões aparecerá no seu tempo certo. O que a gente precisa? Apenas de tempo. E olha só o que eu vou contar para vocês. Nós temos esse tempo infinito, porque nós somos imortais. Nós estamos ocupando um corpo de carne momentâneo, mas a vida verdadeira é a vida espiritual. Antes de nascer, a gente já existia em outro local, não sabemos onde. O Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Palavras do Cristo. Então, o Espírito, nós em espírito, podemos estar em qualquer lugar antes de nascermos e poderemos estar em qualquer lugar depois que a gente morre. Quem morre é o corpo físico, o espírito continua vivo. E por continuarmos vivos, continuaremos evoluindo e veremos a verdade surgir diante dos nossos olhos com uma ação do tempo. Não existe nenhuma injustiça que fique impune, pois todo o mal que fizermos aqui na Terra, não adianta morrer antes de pagar. Porque se a gente não paga aqui, vai pagar no mundo espiritual. Se não pagar no mundo espiritual, nós pagaremos na outra encarnação. Então, todo o mal que fizermos, pagaremos. E todo o bem que fizermos, qualquer ajuda que fizermos, receberemos o devido galardão, o devido pagamento, a devida recompensa. Se não, na vida presente, na vida espiritual. E se nessa faltar, virá na outra encarnação. Para minha segurança, designei 2 homens para vigiar minha porta, enquanto eu dormia. Os soldados não duraram uma semana, pois que também viram a criatura e se recusaram a continuar com aquela vigilância. Fui obrigada a designar outros homens. Alguns deles igualmente viram o fantasma, outros não viram, mas uma sensação ruim os incomodou a ponto de abandonarem o posto. Olha só, nós somos seres humanos e temos uma coisa chamada sensibilidade. Nós temos uma
mediunidade. Nas religiões falam em línguas, profecias, incorporação, vidência. Cada um tem uma sensibilidade diferente. E vamos encontrar isso bem escrito nas cartas de Paulo a Coríntios, bem no comecinho, Carta aos Coríntios, versículo 11 em diante, que ele fala da diversidade de dons espirituais. Uns falam, outros profetizam, outros falam em línguas, outros interpretam línguas, outros curam, outros são arautos, pregadores. Então, Paulo de Tarso já fala desses dons espirituais. Então, cada um de nós é médium com uma sensibilidade diferente. Alguns sentem, outros veem, outros escrevem, outros falam o que os espíritos querem transmitir. Quem tem uma sensibilidade descontrolada, que está longe de uma igreja, está longe de uma religião, muitas vezes tem assombros, sensações, mal-estar, que nada mais é do que a presença de espíritos ruins perto da gente. Tá? Qual é a solução? A solução passa pelo que Jesus nos disse: oração e vigilância. A oração nada mais é do que manter o pensamento equilibrado. A vigilância nada mais é do que observar o próprio comportamento e o comportamento das pessoas ao nosso redor, para não receber a influência do mal, nem das pessoas que estão ao nosso lado e nem no nosso pensamento.